Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática. Nossa aula de hoje nós vamos continuar o nosso curso de Matemática Básica, vendo a operação de divisão entre frações. Segura aí que a aula começa já já. Bom galera, na nossa aula de hoje, assunto divisão entre frações, a gente vai continuar o processo de operações entre frações. Vimos em aulas anteriores o conceito de fração e depois começamos as operações com adição e subtração e depois a multiplicação. Na nossa aula de hoje vem a nossa próxima operação, que é a divisão entre frações. Então, dê uma olhadinha em como é que vai ser o processo de divisão entre frações. Para a gente dividir duas frações, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, o processo de divisão é feito multiplicando-se a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Aí você me pergunta, professor, o que é o inverso de uma fração? A gente já viu que uma fração ela é composta por duas partes, numerador e denominador. E inverter uma fração é trocar a ordem do numerador e denominador. Quem era numerador passa a ser denominador. Quem era denominador passa a ser numerador. Isso é que é inverter uma fração. Beleza? Então, lembre-se que a gente mantém a primeira, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Só a segunda que você vai inverter. Beleza? Então, olha o nosso exemplo número 1. Eu preciso efetuar a divisão entre a fração 5 sobre 3, 5 terços, e dividido pela fração 1 sobre 8, 1 oitavo. 5 sobre 3 dividido por 1 sobre 8. Então, o processo da divisão, a gente repete a primeira, 5 sobre 3, e multiplica, agora nós vamos usar o pontinho para representar a operação de multiplicação, o inverso da segunda. Se a segunda fração era 1 oitavo, agora nós teremos 8 sobre 1. Então, nós temos agora uma multiplicação entre duas frações. E vimos na nossa aula anterior que a multiplicação é feita multiplicando numeradores entre si e denominadores entre si. Então, nós teremos numerador 5 vezes 8 e denominador 3 vezes 1. Então, como resultado, temos 40 sobre 3, que é uma fração que não é possível simplificar. Ela está na sua forma irredutível. Ok? Vamos ao exemplo número 2, para a gente praticar um pouquinho mais. Exemplo número 2, nós temos a fração 4 sobre 3, dividido pela fração 5 sobre 7. 4 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Nós vamos repetir a primeira, 4 sobre 3, e multiplicar, pontinho, a segunda, 7 sobre 5, invertida já. Ok? Então, agora que eu tenho uma multiplicação entre frações, nós multiplicamos os numeradores, 4 vezes 7. E multiplicamos também os denominadores, 3 vezes 5. Então, temos como resultado 4 vezes 7, 28, 3 vezes 5, 15. E 28 e 15 é outra fração irredutível. A gente não consegue mais simplificar, dividir os dois números por um mesmo valor. Então, está na sua forma irredutível. Então, paramos por aí o resultado da nossa fração. 28 sobre 15 ou 28 quinzeavos. Ok? Então, o processo da divisão é super simples. Só que o que vai acontecer agora? Agora que nós vimos as 4 operações básicas, soma e subtração, multiplicação e divisão, agora a gente pode incluir essas frações dentro das nossas expressões numéricas. Nós já vimos expressões numéricas com números naturais. Agora a gente vai incluir as frações das nossas expressões numéricas. Então, dá uma olhadinha no nosso exemplo. Eu tenho a seguinte expressão, quero efetuar o resultado da expressão 5 vezes 3 sobre 4 menos 1 sobre 8 dividido por 5 sobre 4. 5 vezes 3 quartos menos 1 sobre 8 dividido por 5 quartos. Ok? Bom, observe que eu tenho frações e tenho um número inteiro também. Correto? E nós já vimos que todo número inteiro pode ser escrito como uma fração. Basta que você coloque o denominador igual a 1.
Então é o que nós vamos fazer logo a princípio. Escrever todos os números em forma de fração. Tudo bem? E nós vimos também na aula de expressões numéricas, uma das nossas primeiras aulas, se você não está lembrado disso aí, te convido a retornar na nossa aulinha de expressões numéricas, porque lá nós vimos as prioridades entre as operações. As prioridades ficam por conta de multiplicação e divisão, para depois efetuarmos soma e subtração. E essas prioridades só se modificam se aparecerem os símbolos de parênteses, colchetes e chaves. Aqui nós não temos nenhum desses símbolos especiais. Então, a prioridade fica para a operação de multiplicação e divisão, correto? Então, nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão para efetuar. Então, eu vou começar pela nossa multiplicação, onde eu tenho 5 sobre 1 vezes 3 sobre 4. 5 sobre 1 vezes 3 sobre 4. E 5 sobre 1 vezes 3 sobre 4, eu tenho numeradores entre si e denominadores entre si. 5 vezes 3, numerador, 1 vezes 4, denominador. Então, eu tenho como resultado 15 sobre 4. Ok? E depois eu tenho uma divisão para ser efetuada. E a divisão, vimos que a gente repete a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. Então, na nossa divisão, nós teremos 1/8 vezes 4 sobre 5. Nós invertemos a segunda fração. 1/8 vezes 4 sobre 5, que é outra multiplicação entre frações. Então, nós multiplicamos numeradores entre si e denominadores. Então, ficamos com 1 vezes 4 no numerador e 8 vezes 5 no denominador. Resultado, 4 sobre 40. Então, fizemos primeiro multiplicação e divisão. E agora, com os resultados dessas duas operações, eu tenho uma subtração para efetuar. E nós vimos que para subtrair ou somar frações, eu preciso ter denominadores iguais. Caso isso não aconteça, precisamos utilizar a ferramenta do MMC. Então, eu tenho 15 sobre 4 para subtrair 4 sobre 40, denominadores diferentes. Então, nós vamos tirar o MMC entre os nossos denominadores 4 e 40. Então, ferramenta do MMC, colocamos os dois números, barrinha e fatoração entre eles. 4 e 40, posso começar dividindo por 2, me sobra 2 e sobra 20. 4 por 2 dá 2, 40 por 2 dá 20. Posso continuar dividindo por 2. 2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10. Veja que um dos números eu já atingi meu objetivo, que é chegar em 1. Ainda tem alguém para eu poder desenvolver a fatoração. 10, eu posso continuar dividindo por 2. 10 por 2 dá 5. Então, agora eu tenho 1 e 5. 5 ainda pode ser dividido. Vou dividir 5 por 5. Tenho como resultado 1. E eu, então, encontrei todos os meus dois elementos, cheguei no objetivo final, que é reduzi-los a 1. Então, nosso MMC é o produto de todos os fatores primos que nós utilizamos na fatoração, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Resultado 40, esse é o nosso MMC. Então, achei o MMC 40, então nosso resultado da subtração é uma fração de denominador 40, resultado do nosso MMC. E o nosso numerador, ele é encontrado primeiro, dividindo o nosso MMC pelos denominadores das nossas frações. E depois multiplicamos o resultado pelo numerador. Nossa aulinha de MMC, te convido a dar uma olhadinha na nossa aulinha anterior também. Então, nós vamos fazer 40 dividido por 4, dá 10. E esse resultado 10 multiplica o numerador 15. 10 vezes 15, 150. Esse é o resultado do nosso primeiro numerador. Divide primeiro, depois multiplica. Menos, que é a nossa operação. Agora vamos ao resultado da nossa segunda fração. Denominador do MMC dividido pelo denominador da segunda fração. 40 dividido por 40, dá 1. Resultado obtido, multiplica com o numerador. 1 vezes 4, 4. Então, nosso numerador fica a subtração de 150 por 4.
Então, nosso resultado final fica 146, nosso numerador, dividido por 40, nosso denominador, onde a gente consegue simplificar isso aí por 2. 146 por 2 dá 73, e 40 por 2 dá 20. Resultado final, 73 sobre 20. Ok? Então, observe que agora nós estamos misturando números inteiros com as frações, colocando todas as operações dentro das expressões. Então, as coisas estão começando agora a se misturar. Ok? Então, é importante que as nossas aulas anteriores estejam bem fixadas e qualquer dúvida que você tenha, não esqueça de retornar nas nossas aulas. Beleza? Bom, então esse foi o nosso assunto de hoje, divisão entre frações, onde nós finalizamos as operações básicas entre as frações e agora a gente vai poder dar alguns passos a mais, ok? Não se esqueça de sempre fazer a listinha de exercícios que está na descrição do vídeo para você comprovar que aquilo que você está estudando realmente está surtindo efeito. Beleza? Então, não se esqueça de assistir às nossas próximas aulas, fique ligado, ative lá as suas notificações para você receber as notificações das nossas próximas aulas, para você ficar sempre atento e ligado no nosso curso de Matemática Básica. Valeu, galera, obrigado.